Bom dia, a graça e paz do Senhor Jesus. Nessa manhã, nós estamos aqui mais uma vez, felizes, animados, por estarmos na presença do nosso Deus e queremos dar a oportunidade de você convidar os seus amigos, o amigo do Face, o amigo do WhatsApp, para junto conosco estarmos cultuando ao Senhor. Nós queremos dar um tempinho enquanto você está convidando os seus amigos. E nesse tempo que nós vamos dar, nós vamos orar, agradecendo a Deus por esta manhã, por esse privilégio de podermos estar diante do altar de Deus, diante da presença do Todo-Poderoso, daquele que faz coisas maravilhosas e infinitamente mais além do que pedimos, ou que desejamos. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por esta manhã. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Senhor, nós estamos na tua presença e a tua palavra diz: na tua presença a fartura de alegria. E nós estamos deveras alegres, porque nós podemos te adorar, nós podemos engrandecer o teu santo nome. Nós podemos dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fará o Senhor por nós. Grandes coisas o Senhor está fazendo por cada um de nós. Amém, e nós possamos agradecer por todas as bênçãos que tu tem derramado em nossas vidas. Aleluia. Todos os milagres que têm chegado dia após dia. Amém, Jesus. Em nosso dia a dia, Senhor. Abençoe. Nós pedimos a ti que tu esteja abençoando, esteja dirigindo, ministrando segundo a tua graça, a tua infinita misericórdia, o teu poder. Vai agora em cada lar, vai despertando, Senhor, as vidas, para que cada um possa, Senhor, vir buscar o teu nome, aprender da tua palavra, seu santo nome, vai despertando a cada um, Senhor, porque a escola bíblica dominical ela é muito importante, espiritualmente falando, para nossas vidas. É um fortalecimento, é um alimento para que nós possamos engrandecer o teu santo nome. Aleluia. Pai, nós te louvamos por essa manhã. Pai, nós te bendizemos pelo teu santo nome. Amém, e engrandecemos a ti, pois tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que tudo faz, aquele que tudo pode, aquele que opera segundo a tua infinita graça sobre nossas vidas. E amém, nós podemos estar aqui em comunhão contigo nesta manhã. Podemos agradecer a ti, Senhor, por cada servo teu, Senhor, que junto conosco vai te cultuar. Amém, Jesus. Independente de denominação, de igreja, nós queremos adorar o teu nome. Aleluia. Cada visitante que tu esteja abençoando, ministrando segundo a tua infinita graça, a tua infinita misericórdia, o teu poder sobre a vida de cada um de nós. Pai, nós te louvamos nessa manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O diácono Adeval vai louvar ao Senhor. Graça e paz do Senhor, igreja, amém. Nós, a semana passada, estudamos a lição, evangelização e responsabilidade social. E essa semana nós vamos estudar fazedores de tendas. Profissionais em missões. Amém, irmãos? Fazedores de tendas. Glória a Deus por isso, irmãos? E vamos louvar o Senhor nosso Deus nessa manhã com o hino 366. 366 do nosso cantor cristão. Amém, igreja? Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remido, no sangue do bom Redentor. A minha fé, o meu amor, estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se Ele não possa face ver,
na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé, o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir secar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé, o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé, o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Aleluia. A nossa fé, Senhor, ela tem que estar firmada no Senhor Jesus. No Senhor Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, né? E com certeza, né? Nós estamos no tempo de preparação, né? Temos que se preparar para o grande dia do Senhor, para um dia nós nos encontrar com Ele e viver eternamente com nosso Deus. Vamos para a nossa lição, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 18, Atos, capítulo 18, do versículo de 1 a 5. Atos 18, de 1 a 5. Você abre a sua Bíblia em casa e vamos nessa manhã ler esses versículos. 5 versículos, né, da palavra de Deus. Se encontra em Atos, capítulo 18, de 1 a 5, que diz assim: Depois disto, deixou Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquilas, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Aí viemos para a lição, né? Vamos ler a introdução da nossa lição, que diz assim: há 60 anos não havia presença cristã reconhecida no Nepal. Em 1952, o rei hindu convidou profissionais para irem trabalhar e contribuírem com o desenvolvimento do seu país em 5 áreas: educação, saúde, desenvolvimento comunitário, engenharia e serviço florestal, né? Aí o rei foi muito claro em suas expectativas. Os profissionais deveriam trabalhar em suas diferentes áreas, mas eram proibidos de qualquer atividade de proselitismo, como algumas outras organizações. A Interserve passou pela porta aberta e enviou profissionais missionários para o Nepal.
Qual a situação da igreja nepalesa hoje? De 0 passou para mais de 1 milhão de cristãos. Como isso foi possível? Não existe qualquer lei no mundo que proíba alguém de fazer amizade, de ser um profissional do modo como Jesus seria, de responder e perguntas sobre sua própria fé, como testemunho de vida daqueles profissionais. O evangelho penetrou a cultura e se estabeleceu, nasceu uma igreja nacional. Então a gente vê, né, irmãos, que há 60 anos, né, atrás, 1952, nós estamos em 2020. Então faz o quê? 68 anos, não é verdade? 68 anos. Em Nepal, não havia cristão naquele país. O rei convocou profissionais para trabalhar ali e decretou que aqueles profissionais, os quais eram religiosos, não falassem de suas religiões para aquele povo nepalesa. E o que aconteceu? Com certeza, irmão, quando a gente tem algo de bom na nossa vida, a gente passa para as pessoas. Você tem a coisa preciosa na sua vida, no seu coração, que é Jesus Cristo. E você não vai deixar de forma nenhuma de anunciar Jesus às pessoas, não é verdade? Com certeza não, irmãos. Então, o que acontece? Aqueles profissionais daquelas áreas, né, que foi convocado pelo aquele rei nepalesa, eles tiveram contato com aquele povo daquela nação. E com certeza, eles falaram das suas religiões para aquele povo, para aquela nação. E o que acontece? Nasceu uma igreja no Nepal. E com essa igreja no Nepal se espalhou a palavra de Deus naquele país. E hoje está um número milionário de pessoas cristãs naquele país. Porque, irmão, a palavra de Deus, ela flui no coração das pessoas. E o cristão, ele tem prazer de falar de Jesus. Ontem mesmo eu estava no posto abastecendo e chegou um cidadão me pedindo uma ajuda. E eu olhei para aquele cidadão e eu vi que ele tinha postura de trabalhar, de arrumar alguma coisa para trabalhar. Mas ele falou para mim que estava com fome. Eu puxei R$2 e dei para ele. E disse a ele, olha, Jesus pode tirar você dessa situação. Isso vai depender de você. Se você entregar sua vida a Jesus, eu duvido que você não vai ficar nessa situação mais. Porque ele vai mudar a tua vida. E comecei a pregar. E as pessoas começaram a ouvir. Irmão, a gente tem esse prazer no nosso coração. Deus quer que a gente faça isso. E eu falei, ele parou e me ouviu. E eu preguei o evangelho para aquele homem. Era um jovem, tinha condições de trabalhar, mas eu dei. E falei de Jesus para ele. Eu disse, olha, Jesus muda a tua vida. Ele falou que tinha filho. Eu disse, olha, Jesus vai abençoar tuas filhas, vai abençoar tua esposa, vai abençoar a tua vida. Você servindo a ele. Procure uma igreja. Abra seu coração para Jesus Cristo fazer morada na sua vida. E ele vai tirar você dessa situação. Ele vai te dar coisas boas. Eu comecei a falar e as pessoas começaram a ouvir. E eu não queria nem saber quem estava parando para ouvir. Foi bom porque estava ouvindo a palavra de Deus. Então, irmão, o cristão ele tem prazer de falar de Jesus para as pessoas. Esses profissionais das áreas que o rei do Nepal convocou para trabalhar, engenheiros, né, professores das áreas, né, eles abriram sua boca e falaram de Jesus para aquela nação.
E hoje aquela nação tem pessoas cristãs. A igreja do Senhor está ali, porque alguém abriu a sua boca e falou de Jesus para aquele povo, para aquela nação. Então, esse é o papel do cristão, é o seu papel, é o meu papel, é a nossa responsabilidade de falar do amor de Cristo para o povo. Não é verdade, meus irmãos? Então, essa foi a introdução, né? Que aconteceu ali, essa história verdadeira que aconteceu no Nepal e com certeza aconteceu em todos os países do mundo. Em todos os países do mundo. Eu acredito que a palavra de Deus chegou, né? E está se espalhando. Amém? Primeiro ponto. Que é um fazendor de tendas? A estratégia dos fazendores de tendas é abrangente e tem muitas aplicações. Uma definição que reflete bem esse ministério é fazendeiros de tendas. Fazedores de tendas. São discípulos de Jesus Cristo, que chamados por Deus e comissionados pela sua igreja, usam seus dons, talentos e habilidades profissionais para servir ao Senhor em um contexto transcultural. Amém, pastora? Amém. Quando nós falamos sobre esses fazedores de tenda, há muitos seminários, né? Eu tenho a referência do presbiteriano. Quando ele prepara um pastor, ele prepara o pastor teologicamente e ele prepara o pastor também para trabalhar, fazer alguma arte. O missionário, ele também faz arte e o pastor faz arte. Então, os cachecóis que eu falei a semana passada que nós aprendemos foi do seminário presbiteriano, que ensinou aos missionários que ele tinha enviado e envia. Também ele ensina a fazer uns sapatinhos de tricô, que tricô é aquelas duas agulhas assim, trabalhando duas agulhas grandes. E ele ensina a fazer esses sapatos para que o missionário possa vender para sobreviver. Então ele ensina várias artes, vamos dizer, várias coisas para ser feita, para que ele possa ganhar o dinheiro e sobreviver no campo. Muitas vezes só o sustento que vem da igreja não dá para o missionário sobreviver no campo. Então ele precisa de outras coisas mais. Então era justamente o que o apóstolo Paulo estava fazendo com Áquila e Priscila. Eles estavam fazendo tendas para que eles pudessem vender e dali ele tirar o sustento deles, para que eles pudessem sobreviver. Nós diríamos também que lá em volta do Mochotó, onde minha irmã está, ela tira o sustento dela de outras coisas mais que ela faz. Então ela vende, vamos dizer, roupas íntimas, ela vende sandálias simples, umas sandálias bem simples, ela vende lá também, e roupas íntimas, e tem outras coisas mais que ela vende para ajudar no sustento do campo. Então, assim, ela criou essa forma de sustentar, de cobrir mais o que falta, o que está faltando, para não faltar as necessidades, que nós sabemos que no campo as dificuldades vêm, né? Vêm as dificuldades e junto com as dificuldades vêm as necessidades. E para não passar as necessidades, ela vende essas sandálias e vende essas coisas. Então, fazer, ela não sabe fazer, mas Deus deu a inteligência dela para que viesse outro meio. Aí nós vamos dizer que o rei hindu convidou pessoas para que pudessem trabalhar ali no seu país, mas com uma restrição. Irmãos, nós vamos chegar em um país e alguém vai perguntar a razão da nossa fé e nós não vamos ter o direito de responder.
Nós não vamos ter a satisfação e a alegria de dizer que nós servimos ao Senhor Jesus com alegria, nós não vamos responder. As pessoas tinham dúvida. E nas dúvidas, elas perguntavam, elas questionavam aqueles trabalhadores. Imagina um professor trabalhando, né, na educação, como eles iam trabalhar na educação, foram vários profissionais da educação. Ali naquele momento que ele estava com seus alunos, será que em nenhum momento surgia a pergunta da fé, sobre a fé dele, sobre por que ele era diferente, porque ele tinha um brilho na saúde, quantas pessoas chegavam ali doentes, e os profissionais de saúde, que a gente sabe que tem missionário, como eu estava estudando, e eu me lembrei do missionário Robson. O que mais Robson faz na área de saúde em Guiné-Bissau? Né? Ele está lá dentro do mato mesmo, onde você imaginar, está Robson lá dentro, cuidando das pessoas e falando de quem? De Jesus. Ele prega Jesus. Então ele não se sente bem aqui no Brasil. Ele se sente bem em Guiné-Bissau pregando o evangelho. E ele trabalha na área de enfermagem, né? Justamente, ele tem um curso de enfermagem. Então, ele é técnico em enfermagem. Então, ele vai trabalhar nessa área. Muitas vezes a gente pensa assim, como é amputar um dedo lá? E ele é considerado como um médico lá na aldeia, né? Justamente, é isso daí que eu quero dizer, que ele tem a sua profissão e junto à sua profissão ele conciliou a pregação do evangelho. É isso que aconteceu com esse povo que foram lá, né, para o Nepal. Eles foram para lá, mas foram com um propósito, com estratégia. A gente sabe que Deus sempre dá estratégia a todos nós para a gente trabalhar. Então nós não podemos trabalhar em silêncio. Nós temos que falar sobre os talentos que Deus nos deu. Né? A obra missionária ela não para. Então a gente fala da verdade, a gente fala da palavra. Então ele proibiu que fosse as pessoas não tivessem o seu proselitismo. O que é o proselitismo? É porque a gente não podia apresentar a fé ou induzir alguém a uma fé, né, a uma crença, a uma religião. Ele disse logo, vocês estão proibidos de induzir as pessoas aqui no Nepal. Mas veja, de 0 chegou para quanto? 1 milhão. Veja quanto cresceu. Quem é que pode impedir a obra de Deus? Ninguém pode impedir a obra de Deus. Então cresceu bastante e continua crescendo. Eu creio pela fé que continua crescendo, não só lá no Nepal, mas como no mundo. Mas era um país fechado, porta fechada para o evangelho. Mas o Senhor querendo entrar, o que é que ele fez? Dessa forma vai ser a forma que eu vou entrar no Nepal. Vai ser através desse rei que vai convocar profissionais. Então, quando ele convocou profissionais, mesmo ele fechando a porta para o evangelho, mas todos aqueles que ouviam a palavra de Deus, aqueles que estavam próximo do cristão, notavam que o cristão era diferente. E ia perguntar ao cristão, por que você é diferente? Por que você só fala em Jesus? Por que sua linguagem é diferente? Por que sua maneira de viver é diferente? E são muitas coisas que são diferentes, que eles começam a perceber, e quando eles percebem e querem saber, todo mundo tem curiosidade de saber da verdade. E todos têm curiosidade. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então a gente é livre para pregar o evangelho. Não tem com que haja alguma coisa que vá prender a gente, inibir a gente de pregar o evangelho. Não, nós somos livres para fazer a vontade de Deus. Nós somos libertos. Né? Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Então nós não podemos ter medo de pregar esse evangelho, não. Então nós temos habilidade naquilo que nós estamos fazendo. Então quando eu tenho habilidade no que eu faço, eu vou fazer com amor, com garra, com determinação. Se eu sei fazer pano de prato para vender, eu faço pano de prato. Se eu sei fazer roupa de bebê, se eu sei fazer o que eu souber fazer, eu vou fazer para ajudar o campo. Mas a palavra eu vou pregar. A semente eu vou lançar. Então, nós vamos lançar.
Quando eu estive em Guiné-Bissau, lá era o quê? Era uma escola. Era a área de educação. Então, todos os dias eu estava na escola. Todos os dias. O que era que acontecia todos os dias? Quando eu acordava, que estava tomando café, ele já me viu, as crianças já me viam na escola. E diziam logo, branco, branco, né? Não me chamava pelo nome, chamava por branco. É um pontinho branco no meio deles, eu estava lá. E lá, quando eu estava, eu ia pregar o evangelho, falar de Jesus para aquelas crianças. E lá de manhã era a escola, era a aula normal. No meio daquela aula eu tinha a oportunidade todos os dias de pregar o evangelho. Quando era tarde, eu estava com os adolescentes. E à noite eu estava com os adultos. Então pregava-se o evangelho todo o tempo, né? Todo o tempo que eu tinha livre estava pregando o evangelho. Então, nós não temos motivo para dizer que nós não temos oportunidade de pregar o evangelho. No Brasil, nós temos essa liberdade. Apesar de eu ter recebido, eu não sei se foi fake news, ou verdade, que estão tentando colocar uma lei que ninguém pode sair na rua pregando o evangelho, nem de casa em casa pregando o evangelho. No momento não está acontecendo por causa da Covid. Mais breve a Covid vai passar e nós vamos ter a oportunidade sim de pregar o evangelho, de falar das coisas maravilhosas do reino. Então, o tema vem de novo, o uso da profissão em missões. Nós vimos que foi chamado pessoas que trabalhavam em floresta, engenheiros foram chamados, né? Chamados os engenheiros. A ciência foi chamada a ciência florestal e o desenvolvimento comunitário. A melhor coisa que existe é trabalhar com a comunidade. Então, trabalhando com a comunidade, pode-se pregar o evangelho. Então, aqueles que foram para trabalhar com a comunidade, vendo a carência da comunidade, começa a passar a palavra de Deus e a ministrar as coisas de acordo com o propósito de Deus. Então, o uso da profissão em missões. E nós sabemos que muitas pessoas costumam usar a sua profissão para pregar o evangelho. O que mais o diácono Aderval fala é que se ele tivesse estudado mais, ele queria ter sido médico. E como médico, ele diz assim, era curar as pessoas, fazendo o seu trabalho profissional, e curar as pessoas espiritualmente. Ele teria duas formas de cura. Então ele almejava ser um médico para curar a pessoa ali daquela enfermidade, da doença que ia, mas também pregar o evangelho para aquela pessoa que chegasse. É mais que ele fala de usar a sua profissão em prol disso. Então, quando Paulo sai e chega em determinado lugar, ele encontra dois profissionais. Esses dois profissionais eram Áquila e Priscila. O que era que Áquila e Priscila faziam? Eram fazedores de tendas. Então, eles entendiam da mesma linguagem do apóstolo Paulo. Humanamente falando, era fazer tenda para eles, era uma maravilha. Então, Paulo sabia fazer tenda e eles sabiam fazer tenda. Só que Paulo sabia fazer tenda e sabia pregar o evangelho. Então, Paulo prega o evangelho para Áquila e Priscila. Então, todo sábado eles estavam reunidos para debater as coisas maravilhosas do reino de Deus, né? A gente tem essa oportunidade. Então, eles eram fazedores de tenda e começaram a trabalhar junto. Foi um junto, tão junto, que terminou o apóstolo Paulo indo morar com Áquila e Priscila, né? Foi morar junto com Áquila e Priscila. E ele foi treinando os demais, né? Ele foi treinando os demais e foi treinado também, porque ele fazia tenda, mas não era tão profissional como Áquila e Priscila. O estudo diz que ele foi justamente aprendendo com os demais a fazer tenda.
aprimorar o que ele já sabia fazer. Ele foi aprimorar mais, né? Firmar mais aquilo que sabe fazer. Vamos dizer que uma pessoa sabe fazer crochê e encontra outra que tem mais experiência e a outra vai ensinar outros pontos de crochê. Então a outra vai aprendendo mais pontos de crochê e vai fazendo o seu crochê. Então é assim, maravilhoso quando a gente encontra alguém que sabe falar a mesma linguagem e faz a mesma coisa que a gente faz. Então ele foi fazer tenda e se tornou o quê? Autossustentável. Lembrando que a tenda em si, fazer tenda em si, não dava sustento completo para o apóstolo Paulo, não. A gente sabe que tudo tem seus altos e tem seus baixos. E ele tinha as suas necessidades e as igrejas também mantinham ele. Então, esse exemplo tem sido uma contribuição valiosa a ajudar a igreja a ver a importância de usar a profissão no serviço do reino de Deus por meio de missões. Infelizmente, por outro lado, tem gerado mal-entendido. O fato de Paulo ter se sustentado por um tempo em Corinto não significa que essa foi sua única estratégia principal no ministério missionário, pioneiro como alguns têm sugerido. Uma análise do Novo Testamento revela que Paulo foi sustentado por meio de uma combinação de oferta de igreja. Com o trabalho dele e de sua equipe, também Paulo sabia, às vezes, como passar necessidade sem desistir. Mesmo fazendo tenda, mesmo tendo igrejas que mandavam suas ofertas, mas o texto diz que Paulo, e a Bíblia revela, que Paulo passou suas necessidades. E ele diz, eu aprendi a viver tanto na riqueza como na pobreza, como na escassez, como passar necessidade. Nem a gente sabe o quanto é difícil passar necessidade. E assim, que mais eu me lembro é do missionário Robinson, porque ali em Guiné-Bissau não é fácil não. O alimento, né, para ele não chega fácil não. E muitas vezes ele tem as dificuldades dele. E quando ele está doente, que quando eu estive lá ele estava com malária, e a gente ajudou muito ele, socorreu ele com aquela malária que ele estava doente e muita febre, e ele chegou lá e a gente estava cuidando dele. Mas eu penso que era fácil ver um missionário no campo sem condições financeiras nem de alimentação, sem condições de nada, e doente no campo. E muitos que estavam no campo ali também, missionários, nem acreditavam no que ele estava dizendo, no que ele estava passando, no que ele estava enfrentando, porque a malária em si também dá muita dor de barriga. Eles que sentiam muita dor de barriga mesmo, ia direto no banheiro. Então, assim, a gente orava, dava o alimento e dava o remédio para ele, para a febre. Então ele ficou com a gente uns 8 dias, mas muito doente. Então o obreiro no campo, ele tem suas dificuldades, ele também fica doente e ele tem as suas carências. A gente tem que se lembrar que ele tem as suas necessidades. E o apóstolo Paulo passou muita necessidade, e ele fala muito bem disso. Então a gente tem que se lembrar que e como esteja... Tem esse versículo aqui em Filipenses 4:12, diz assim: tanto sei está humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, né? Isso aí o apóstolo Paulo, ele estava falando aqui no livro de Filipenses, no capítulo 4, no capítulo 12, no versículo 12, né? Que ele sabia estar tanto humilhado, né, como honrado. E tudo, em todas as circunstâncias, ele tinha experiência tanto na escassez como nas necessidades. Isso é um exemplo para cada um de nós, né, irmãos? Quando chegar tempo difícil, a gente glorificar a Deus da mesma forma como estamos no tempo bom, né, na escassez, né, no tempo de fartura. É muito bom a gente glorificar a Deus, né? É fácil a gente servir a Deus.
Mas nos tempos difíceis, irmão, tempo de tempestade, a gente também tem que ter a mesma fé no nosso Deus, porque sabemos que é Deus provando a nossa fé, né? Fortificando o nosso espírito, fazendo que a gente busque mais a presença dele, se humilhe mais a ele, né? É o que nós estamos passando hoje, o Brasil, né? Você vê hoje, as pessoas não têm mais aquele privilégio, agora que estão abrindo mão aos poucos, né? Liberando restaurantes, bares, né? As pessoas já estão podendo sair, né? Mas o negócio ainda está apertado, né? O negócio não tá fácil não, né? As pessoas estão pensando que a coisa está melhorando, mas Deus está apertando o parafuso, né? Nós não sabemos o tempo que Deus vai dar um final a essa pandemia e nós temos que estar na presença de Deus para que o nosso Deus nos livre desse mal, né? Nos livre desse mal, porque nós vemos aí pastores, servos de Deus partindo, né? Pegando essa pandemia, esse vírus e partindo, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus faz a vontade dele. Então nós temos que vigiar, né? E se partir salvo, partir na presença de Deus, amém. E se a pessoa não estiver na presença de Deus, irmãos, né? Então temos que estar debaixo da graça do Senhor, né? Mesmo nas situações difíceis, mas louvando e adorando o nosso Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Aí o tema diz, missionário autossustentador. Infelizmente, o termo fazedor de tendas se tornou sinônimo de missionário autossustentado, que na realidade do mundo de hoje, devido à grande necessidade dos povos menos alcançados, tem se tornado uma definição cada vez menos apropriada. Por isso, alguns preferem usar o termo profissional em missões. É muito mais apropriado pensar na estratégia do fazedor de tendas em termos de identificação com a comunidade alvo do que pensar na fonte de sustento. Então, eu quando estava pensando nos fazedores de tenda, a gente pensa muitas vezes que Deus só chama as pessoas que não têm condições financeiras e para ir para determinado lugar para pregar o evangelho. Deus chama pessoas que Ele quer. Então, nós temos a notícia assim, que a filha de Xaxa, ela vive na África. O que é que Xaxa faz na África? Ainda essa semana foi perguntada a uma pessoa onde era que ela acha que Xaxa está. Ela disse, deve estar em Miami, deve estar porque Xuxa tem várias casas de praia. E as casas de praia dela, até aqui em Fernando Noronha, ela tem uma. Em Santa Aleixo, ali perto de Velmar, ali onde tem uma ilha, ela tem uma casa e foi dizendo um monte de lugares, sabia os lugares onde ela tinha suas casas. Mas cadê o tempo dela para desfrutar de estar nessas casas, de lazer nessas casas, nesses lugares? Não tem. Então alguém perguntou e disse assim, você acha que a filha dela está onde? Aí a pessoa respondeu, acho que ela está fora do Brasil, em Miami, em Boston, em algum desses lugares. Acho que escolhe logo os Estados Unidos, né? Mas Deus levou Xaxa, foi para a África, para cuidar de cristão, de criança e evangelizar as crianças, né? Agora, há pouco, quem foi que tem o testemunho foi a Jaiane, a filha da Cassiane. E quando ela falou com os pais criam os filhos, mas cria dentro de uma redoma, de um cuidado. E quando ela vai para os pais, que era para fazer faculdade, ela ia ficar 1 ano sem fazer faculdade. E os pais, como é que você vai pregar o evangelho? E para onde você vai? E ela foi para fora do país, se preparou pela Jocum, e foi pregar o evangelho.
Então, a satisfação de pregar o Evangelho é muito grande. Para aqueles que têm o prazer de aprender, de ensinar, de orientar, de doutrinar segundo o propósito de Deus. Então, ela tem condições financeiras, os pais têm condições de bancar eles. E quando os jovens vão, e os pais não têm condições de bancar, os pais não têm condições financeiras, né? E nós temos uma jovem Israela que ela foi, mas ela vendia o quê? Trunfas. Juntou o dinheiro dela com trunfas e outras coisas para chegar aonde? Na Síria. Pregar o evangelho aonde? Na Síria. Lembra disso? O lugar estava como? Estava em guerra. O lugar estava em guerra. Para ir para um lugar desse, para arriscar a vida em função do evangelho. E ela ligou para o seu líder e disse: eu quero passar um tempo a mais. Eu não quero ficar só esse tempo, eu quero mais. Trabalhando com criança, pregando o evangelho para criança. Então, tinha certas posições que ela nem podia fazer. Então, os muçulmanos ali de dentro, em cima mesmo, procurando uma falha para poder pegar e prender. E eles ali sempre tinham uma estratégia, sempre tinha um bolo, porque na hora que entrasse alguém era como se eles fossem comemorar um aniversário de uma daquelas crianças. A estratégia era essa. O bolo estava pronto. Na hora que eles entrassem, aí ia bater parabéns, comemorar o aniversário, porque eles estavam ali pregando o evangelho para as crianças, mas eles não podiam saber. Então elas recebiam as crianças e ela descobriu que tinha duas menininhas que vinham, mas no meio do caminho elas apanhavam dos meninos, de 2 ou 4 meninos. E a equipe disse que ela não podia ir acompanhar aquelas meninas, porque se fosse descoberta, a estratégia atrapalhava a equipe. E ela foi, e quando os meninos foram pegar ela, ela disse: epa, eu estou aqui para resolver. Os meninos correram, e daquele dia em diante as meninas não apanharam mais, mas as meninas apanhavam antes de chegar e quando voltavam, daqueles meninos que ficavam no caminho esperando. Então assim, ela pregou o evangelho, teve estratégia que foi dada através dos seus líderes, né, dos pastores, deu a estratégia como trabalhar ali na Síria, e não foi fácil para ela não, viu, irmãos? Era arriscando a vida mesmo por causa do evangelho, justamente no tempo de guerra em que o povo estava fugindo da Síria. Quando o povo estava mandando aquelas frases sobre a Síria, era justamente nesse tempo que ela estava lá pregando o evangelho. Então, quando Deus chama, Deus prepara e Deus capacita. E ele capacita de uma forma que o missionário ele vai arrumar um meio de ir. Quando eu fui para a África, eu vendi o quê? Não sei se os irmãos lembram. Eu vendi as camisas da África, né? Que lá chama camisola, né? Lá chama as camisolas. Eu vendi aqui camisa, muita camisa eu vendi. Teve muitas pessoas que me ajudaram, venderam bastante também para que eu juntasse dinheiro. Tive ajuda financeira e cheguei ali naquele país, né? Para chegar ali naquele país, eu precisei de um valor alto. Mas o Senhor deu condições para que eu atingisse aquelas condições. Então, assim, quando Deus chama a gente sabe que nós temos que colocar a nossa fé em ação e praticar a nossa fé. Nós temos que exercitar a nossa fé e crer que Cristo vai agir. Então, quando a gente crê, não importa se o país, população financeiramente falando, sem condições, né? Se o país, falando em situações, tem condições financeiras, é um país rico, que tem uma comunidade rica, não importa. O importa é que o evangelho seja pregado. O que importa é que o propósito de Deus e o plano de Deus seja realizado. Então a gente precisa colocar a nossa fé em ação. A gente precisa ver o chamado de Deus e o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Então, quando Deus quer levar, Ele leva. Então, se Ele chamar você, você já tem sua profissão, você já tem seu emprego, você já tem, como é que eu vou fazer? Tem muitos profissionais. Eu acompanho Dr. Rodrigo Assunção, no Insta. Ele é psiquiatra, psicólogo. E ele vai muito para a África.
Ele vai muito para a África, então ele tem uma equipe, se eu não me engano, é uma equipe de 6 pessoas. Ele diz a quantidade de dias, 15 dias, 22 dias, quantidade das férias dele que ele tira ali, né? Ele é um profissional, ele trabalha em hospital, então ele vai e vai pregar o evangelho. Prega o evangelho para jovens e prega o evangelho para crianças. Mas ele sempre está colocando alguma coisa, dando informação sobre o evangelho como está sendo pregado. Então ele é um profissional, psiquiatra, psicólogo, ele está ali falando das coisas boas do reino. E ele sempre está compartilhando as coisas que acontecem, as perguntas que vêm no consultório, as dúvidas das pessoas que passam para ele, as dúvidas sobre o evangelho, e ele está sempre respondendo. Então a gente tem que estar sempre pronto para responder a nossa satisfação. Então nós temos que pensar em estratégia para que nós possamos pregar o reino de Deus. Agora lembre-se de uma coisa, que pregar o evangelho dá muito trabalho. Nem todo mundo vai querer, nem todo mundo vai aceitar, nem todo mundo vai entender o chamado. Nem todo mundo. Quando eu era adolescente, jovem, entre 16 e 17 anos, uma colega minha foi para o Amazonas e ela foi lá pregar o evangelho. E ela foi com a equipe, eu acho que foi também com a equipe da Jocum. Ela foi. Quando ela chegou lá, ela disse que começou a pregar o evangelho para os índios e passou um constrangimento. Ela disse que todo mundo era sem roupa. E os missionários tudo tinha que tirar a roupa. E ela estava no meio dos colegas do sexo masculino. E ela disse que foi muito difícil ficar sem roupa ali no meio dos colegas. Mas, para aculturar-se, ela ficou sem roupa lá no meio dos índios. E ela dizia que morria de vergonha. Ficava assim, para ela não se sentia bem, mas os índios estavam todos se sentindo bem, porque culturalmente era a cultura dele. Eu estou falando do evangelho de 40 anos atrás, viu? Eu não estou falando da pregação do evangelho de 40 anos atrás, em que os índios não vestiam hoje, a gente vê eles de paletó e gravata, mas antes o evangelho estava chegando lá. Então ela pegou o evangelho no começo, quando estava chegando. Que ela atravessava naquelas balsas perigosas e ela chegou lá. Quando ela disse que foi a refeição, chegaram com uma macaca lá morta e colocaram lá no chão para tratar. Quando ela viu, estava o filhote amamentando. E para ela foi um choque cultural muito grande ela ter que comer aquele alimento e ficar tudo bem. Então ela passou o tempo do Jocum, que ali 3 meses, 6 meses lá no campo. Mas quando ela voltou assim, dizendo, eu ainda não estava totalmente preparada para viver o que eu vivi, a experiência que eu tive, o momento que eu vi, as coisas acontecendo. Então assim, nós temos que estar pronto a todo momento para tudo, para que nós vamos enfrentar no campo. E quando eu escolho um campo, eu tenho que saber como é aquele campo, eu tenho que estudar sobre aquele campo. Então, quando nós falamos que o profissional, o missionário tem uma profissão, ele exerce uma profissão e ele escolhe ir para o campo e vai com sua profissão lá trabalhar, porque eu acredito que a equipe que vai, como com o doutor Rodrigo Assunção, ela vai com a equipe de médicos, vai a equipe toda pronto, dentista. Nós não tínhamos dentista na equipe que eu fui, mas a gente aplicava flúor, a gente dava escova, a gente fazia a higienização, ensinava as crianças como fazer a higienização da boca. Tudo isso era feito, então era uma preparação que houve para nós e nós fomos lá e aplicamos lá na África. E o que mais nós encontrávamos era o quê? Pessoas queimadas. Queimada no peito, porque usa muito carvão e lenha, não usa fogão a gás, essas coisas que as condições financeiras não dá. E muita criança queimada, queimada de mão, queimada de pé, queimada no braço, queimada no peito. Então eram muitas queimaduras para ser tratada. Então um profissional
como Robson, que é enfermeiro, quando ele chega ali, ele já sabe prontamente, né, na área de saúde, o tratamento que ele vai dar àquela pessoa. Então, quando nós sabemos como é a comunidade, e estudamos o que é aquela comunidade, como se vive aquela comunidade, quais são os costumes daquela comunidade, nós vamos mudar a comunidade, mas nós vamos trazer Jesus e Jesus vai trabalhar dentro da comunidade. Jesus vai trabalhar junto conosco naquela comunidade, como eu estava falando do apóstolo Paulo, que chegava nos lugares e pregava e as pessoas mudavam. Mas os fazedores de tenda continuavam fazendo tenda, mas também pregando o evangelho com satisfação. Vamos para o segundo ponto da nossa lição, irmão. Fazer profissionais em missões no Antigo Testamento. Amém? É a página 71. Diz assim, ó. Muitos homens e mulheres do Antigo Testamento eram servos e testemunhas de Deus. Enquanto desenvolviam a vida profissional, quais desses foram também missionários, enviados para serem testemunhas transculturais? Alguns se destacaram como profissionais que, pelo seu desempenho profissional, serviram a Deus como testemunhas de forma extraordinária. Vamos considerar brevemente 2 nomes e a maneira como Deus usou na missão. Aí, primeiro, Daniel, né? Um profissional que testemunhou diante de reis. Isso aí, né, que nós estamos falando no segundo ponto, isso foi no Antigo Testamento, né? Aí, Daniel. A história de Daniel começa com a escravidão do povo de Judá pelo rei Nabucodonosor, da Babilônia. Foi um momento amargo para o povo de Deus. O que chama a atenção nessa história é a ênfase na soberania de Deus. Somos informados de que foi o Senhor que entregou Joaquim nas mãos de Nabucodonosor. Daniel 1:2. E quem capacitou Daniel e seus amigos para destacarem nos estudos culturais e científicos da Babilônia? Foi Deus quem deu a Daniel a habilidade especial para interpretar sonhos. Então a gente vê, irmãos, aí essa interpretação de sonhos aí que aconteceu em Daniel 1:17. A gente vê ali Daniel e os seus 3 companheiros, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ali que estavam naquela profissão ali de estudos culturais e científicos, ali num castelo na Babilônia, trabalhando para o rei Nabucodonosor. E com certeza esses homens deram testemunho de fé, testemunharam de fé. Além de demonstrar sua cultura, sua profissão, seu trabalho, eles falavam do amor de Deus para aquele povo babilônico, né? Falava para aquele povo babilônico e com certeza conquistou, né? Pela sua fala, pelo seu gesto, né? Pela sua mansidão, né? Por se apresentar diante daqueles homens. Com certeza Daniel conquistou o rei Nabucodonosor com a sua simpatia, né? Com seu respeito, com sua obediência ao rei e com certeza, né? Revelando ali, né? Ao rei os sonhos do rei, que na verdade não era com a sabedoria de Daniel, mas era Deus revelava a Daniel e Daniel interpretava o sonho para o rei Nabucodonosor. E assim, irmãos, ele conquistou Nabucodonosor. E com certeza muitos, né, ficaram ali com inveja, com ciúme, né, do trabalhar de Daniel. Por quê? Porque Daniel era um homem de Deus, né? E além dele ser um homem de Deus, né, ele trabalhava para a obra de Deus e trabalhava para o rei, né? E obedecia ao rei, irmãos. Você vê aí aonde está a situação, né? O homem obedecia ao rei e obedecia a Deus, né? Fazia as duas partes. E Deus honrava Daniel. E a gente vê ali também aqueles 3 companheiros de Daniel, né? Aqueles 3 companheiros de Daniel
que trabalhava ali ao serviço do rei Nabucodonosor. E a gente vê. E quem capacitou Daniel e seus amigos para destacarem nos estudos culturais e científicos da Babilônia? Foi quem? Foi Deus, né? Deus que habilitou aqueles homens, né? Deus deu sabedoria, deu habilidade especial para interpretar sonho. Mas esse dom de interpretar sonho, Deus deu foi somente a Daniel, né? E Deus deu habilidade também àqueles 3 companheiros no serviço para o rei, né? Serviço para prestar conta do serviço ao rei. Ele estava sempre ali ao lado de Daniel. Daniel como governador, né? E ele servindo a Daniel, os 3 companheiros. A gente vê, no entender de Daniel, ir para a Babilônia como cativo deve ter parecido um desastre sem igual, mas na soberania divina foi uma oportunidade para ser parceiro nas missões de Deus, porque Daniel escolheu ser fiel a Deus e dedicado na vida profissional. Deus faz como quer, irmão, né? Aquele povo de Judá, né? E o povo de Israel, né? Ali eles estavam muito rebeldes, muito desobedientes a Deus. Deus usando os profetas, Jeremias, profetizando ali aquele povo, aquela nação, que eles estavam afastados de Deus, que eles tinham dado as costas para Deus, não estavam obedecendo a Deus. Eles iam pagar preço caro porque não estavam obedecendo ao Senhor. Mas o povo, irmão, eles não davam ouvido ao profeta de Deus. E o que acontece? O que acontece é que Judá foi para o exílio babilônico. E ali foram ser escravos, né? Trabalhar forçado na Babilônia. E por que aconteceu isso, irmão? Foram punidos por causa da desobediência. Ali Deus enviou Daniel, né? Ali a Babilônia. E mandou jovens, muitos jovens ali de Judá, né? E com certeza o rei mandou escolher alguns jovens, né? Perfeitos, bonitos, robustos e inteligentes para trabalhar no castelo real. E com certeza Deus enviou aqueles 3 jovens e aquele outro jovem Daniel. Não é verdade? E ali a palavra de Deus foi profetizada naquele castelo ali na Babilônia. Daniel prestava seu serviço ao rei, mas sempre ele falava de Deus. As oportunidades que surgia, ele com sabedoria, né? Com intrepidez, né? Com a ciência que Deus deu a ele falava de Deus. E ele conquistou pessoas importantes ali naquele castelo, né? Pessoas ali que eram os idólatras, né? Aos deuses do rei Nabucodonosor. E ali, irmão, com certeza, a obra do Senhor foi feita, né? A obra do Senhor foi feita ali na Babilônia. A palavra foi anunciada. E a gente vê como Deus trabalha na vida das pessoas, né? Uma coisa muito importante, também a gente vê aqueles 3 jovens que não obedeceram, né, ao mandado do rei, se prostrar diante daquela estalta que o rei fez, né? E eles não se prostraram diante daquela estalta. E eles foram jogados ali, né, naquela fornalha de fogo ardente, né? Aumentada 7 vezes mais. Mas Deus estava com eles naquele lugar. Era um lugar assombroso? Era. Era lugar de morte? Com certeza. Mas Deus estava ali, irmãos. Aonde Deus está, né? O cristão é abençoado. O cristão não morre. E ali estava Sadraque, Mesaque, Abdenego, mais um. E o rei viu isso, viu? A história real, profética, fala na Bíblia que o rei viu eles lá. E o povo viram também, né? Porque, irmãos,
Porque eles eram fiel a Deus. Eles eram obedientes a Deus. Né? Eles não estavam brincando de ser cristão. Eles estavam servindo ao Deus verdadeiro e ao mesmo tempo estava servindo ali ao governo Nabucodonosor. E a gente vê a fidelidade do homem. O que acontece? Deus dá livramento. Né? Deus abençoa, Deus engrandece. E as pessoas foram decepcionadas com aquela situação. Né? Aqueles homens saíram ali daquela fornalha, né? Saíram perfeito, cabelos, roupa, corpo todo perfeito. O fogo não teve poder de devorar nem sequer um fio de cabelo daqueles homens. Irmão, isso é poder de Deus. Esse é o sobrenatural de Deus na vida dos seus fiéis, na vida do seu povo. Quando a gente obedece a Deus, quando a gente faz a vontade de Deus, Deus age dessa forma. Deus não só agiu na vida daqueles 3 homens, não. Deus não só agiu na vida de Daniel, não. Deus age na sua vida e na minha vida. Quando a gente é fiel a Deus, as coisas acontecem no tempo certo, meus irmãos. Né? As coisas acontecem no tempo certo, mas nós temos que ser fiel a Deus. Deus, ele não quer cobrar de você perfeição, não, porque ninguém é perfeito, não. Só quem foi perfeito e é perfeito é Jesus Cristo. Só Ele. Deus quer cobrar de você é fidelidade, a sua fidelidade para com Ele, porque perfeição, irmão, você não é perfeito, não. Eu não sou perfeito, não. Às vezes aparecem pastores por aí nas rádios, nas televisões, que se acha perfeito. Mas coitado deles que eles não são perfeitos, não. Eles podem ser homens de Deus, né? Trabalhadores na obra do Senhor, mas perfeitos eles não é, não. Eles são fiéis a Deus. Pode ser, está na fidelidade de Deus, mas perfeito, não. Ninguém é perfeito. Enquanto nós pisar nessa terra, nós não somos perfeitos. Mas Deus quer a sua fidelidade para com Ele. Deus quer o seu melhor para com Ele. O que você puder fazer com toda a sua força, com toda a sua fé, né? Com toda a sua fidelidade para Deus, faça que Ele quer que você faça isso. Amém? Então Daniel ali e os seus companheiros, eles fizeram o melhor para Deus, o que eles puderam fazer, e Deus se agradou deles, né? Tem alguns versículos aqui, a gente não vai ler, por causa da hora que está muito adiantado, não é verdade? Aí a gente vê aqui, Daniel é um exemplo de uma pessoa profundamente humilde, que reconhecia publicamente que sua habilidade para interpretar sonhos era dom do Senhor. Que encontra em Daniel 2, 26 e 28. Esse dom foi catalisado, que o levou até a oportunidade tremenda de alavancar a missão de Deus. Por exemplo, Daniel se preocupava com os pobres e também aconselhou o rei a pôr termo no pecado, destacando a necessidade do rei ser justo e compassivo. Irmão, a gente vê o povo de Deus, veja como Deus trabalha. Deus puniu o seu povo, né? Foi cativo à Babilônia, foi escravo ali, trabalhando forçado. Deus pegou aquele jovem Daniel, colocou naquele castelo para servir ao rei Nabucodonosor. Deus, né, foi fiel a Daniel. Daniel foi fiel a Deus. Deus, né, usou Daniel com poder, né, com revelações de sonhos ao rei. E com essa situação toda, né, com essa dedicação toda de Daniel para com o rei Nabucodonosor, ele teve a oportunidade de chegar ao rei, pedir ao rei misericórdia pelos aqueles homens que estavam trabalhando forçado, que estavam trabalhando demais ali na Babilônia. E pediu
né, para o rei amenizar ali aqueles trabalhos forçados daqueles homens aqui, daquelas mulheres que estavam trabalhando ali como escravo. Então Deus teve misericórdia do seu povo, irmão. Deus tem misericórdia. Deus estava punindo o seu povo? Estava. Mas Deus usava Daniel, para Daniel ir até o rei, pedir pelo aquele povo, para ajudar mais, para alimentar melhor, para tirar mais tempo de horas de serviço, diminuir os horários de serviço daquele povo, porque aquele povo estava doente, ficando doente. Eles podiam morrer, enfraquecer e não ter mais saúde para trabalhar. E Daniel estava trabalhando pelos pobres, pedindo ajuda por eles. Isso aí é uma estratégia, né? Estratégia de Deus na vida do homem, né? Usando o seu servo diante do rei, para que o rei, né, ali ajudasse aquele povo, tivesse misericórdia daquele povo, diminuísse mais os horários de trabalho, desse mais alimentos, né? Então isso aconteceu, irmão, né? Esse exemplo pessoal profundo, né? A humildade, a simplicidade de Daniel diante do rei, né? A sua forma de se apresentar. E a gente vê ali a habilidade que Deus dava àquele homem. Nós, nos 60 anos da vida profissional de Daniel, na corte de vários reis pagãos, percebemos Deus cumprindo sua missão por meio de serviço profissional exemplar de Daniel. Como administrador e conselheiro, ele testemunhava fielmente sobre o fato de que o Deus Altíssimo domina sobre o reino dos homens e coloca poder a quem ele quer. Deus é Deus, irmãos. Deus coloca poder a quem ele quer. Deus, ele faz o que ele quer, porque o poder pertence a ele, né? O poder pertence a Deus. Então a gente vê aqui, né, o poderio de Deus, a excelência do nosso Deus, o que ele pode fazer por nós, todas as coisas. Vai depender de mim e de você, a nossa obediência para com o nosso Deus, o Deus Altíssimo. E o nosso Deus, ele domina sobre todos os reinos. O nosso Deus, ele domina sobre todas as terras. Olha aí o que está acontecendo no mundo. A mão de Deus, o poder de Deus, né? O povo hoje não pode fazer o que quer, né? Agora que está amenizando mais as coisas, mas os homens não estão podendo mais fazer o que eles querem fazer, o que eles estavam fazendo, irmãos. Por quê? Porque Deus está sobre o domínio da terra, né? O povo com medo, né? Atemorizado com a situação que está acontecendo. Mas hoje os governantes estão liberando e os povos estão morrendo. Aí a gente vê aqui o segundo ponto. Neemias, falando sobre Daniel, né? E os seus fez missões transculturais, né? Daniel fez. Daniel. Neemias também é outro que também vai fazer missões também transculturais. A mesma coisa, é transculturais. A gente vê Daniel e os 3 companheiros que fez essa missões, né, transculturais, né? Mas essa missão que Daniel fez aí, transculturais, uma missão assim, não foi porque ele quis ir para a Babilônia, né? Mas porque Deus mandou para a Babilônia. Deus convocou. Deus o convocou para a Babilônia, né? Aí a gente vê aqui Neemias, um profissional que se identificou com o povo sofredor. Então sempre Deus coloca um líder para defender o seu povo, né? Sempre Deus levanta, irmão, uma liderança para proteger os seus filhos, né? Para abençoar os seus filhos. Aí a gente vê Neemias, um profissional que se identificou com o povo sofredor. A história de Neemias começa mostrando como copeiro do rei Artaxerxes I
né, da Pérsia, uma posição privilegiada da corte do rei. Neemias ficou incomodado com as circunstâncias humilhantes e sofredoras nas quais os judeus viviam na região de Jerusalém. Neemias, no livro de Neemias, capítulo 1, verso 3. E se dedicou à oração e jejum em favor do seu povo. Irmão, se o líder, ele não se dedicar na oração e no jejum para fazer a obra de Deus, ele é um líder derrotado. Ele tem que se dedicar, irmãos. Foi chamado para a obra, tem que orar, tem que jejuar, tem que obedecer, tem que fazer a vontade de Deus. Ele tem que orar de verdade, tem que se humilhar diante de Deus. Aqui a gente vê o exemplo de Neemias, né? Ele viu o povo, seus irmãos, sofrer. Ele tinha uma amizade com o rei, que ele era copeiro do rei, ele servia ao rei, ele sempre estava ao lado do rei, né? Tudo que o rei precisava, ele estava lá para servir ao rei. Então ele, como um líder chamado por Deus, e ali para servir ao rei Artaxerxes I, né? Ele adquiriu do rei amizade, né? Adquiriu do rei ali confiança. Com certeza, irmãos, né? Quando você é um bom funcionário, quando você se dedica para o seu patrão, né? Quando você respeita o seu chefe, né? O seu supervisor, o seu professor, seja lá o que for, quando você se demonstra ser uma pessoa respeitada, quando você obedece, quando você faz ali obedecendo a seu patrão, a seu líder, quando você demonstra humildade, aquele líder, né? Ele vai demonstrar confiança com você, amizade com você, com certeza, porque ele está vendo o seu jeito, o seu gesto, a sua forma de falar, a sua maneira de agir e a sua obediência para com ele. Então ele vai lhe ajudar, ele vai gostar de você. Eu tinha um patrão lá em Garanhuns, que eu era recepcionista de um hotel. Não era esse hotel de luxo não, hotel pequeno, né? E eu era recepcionista. E esse homem, irmão, ele pegou uma confiança em mim muito grande. Ele gostava muito de mim, era meu patrão, ele gostava muito de mim. Ele me respeitava, me chamava seu Aderval. Eu, um funcionáriozinho, ele me chamava de seu Aderval, né? E jovem, né? Tu era jovem. E eu era jovem. Eu tinha o quê? 22 anos de idade, 22, 23 anos de idade. 24 no máximo. Nessa faixa até 24, nessa faixa de idade, né? E era uma pessoa bondosa, seu Luiz, né? Ele me respeitava. Por quê? Porque eu respeitava ele, obedecia a ele, entendeu? Eu demonstrava a ele humildade, respeito. E eu conquistei a amizade dele. Tudo eu obedecia a ele. O que ele mandava fazer, eu fazia. E o que acontece? Eu conheci um empresário nesse hotel. E esse empresário me convidou para eu trabalhar na empresa dele aqui no Recife. Ele conversando comigo na hora do Jornal Nacional. Ele disse: rapaz, você tem condição, você tem um jeito de ser vendedor. Eu lhe dou 30 dias para você resolver seu problema aqui. E me deu o cartão dele aqui no Recife. Me deu, com 30 dias eu ofereço um salário tal e dou comissão tal. Aí eu digo: foi uma vantagem boa, eu vou querer. Aí eu falei para o meu patrão, seu Luiz, contei ele a história, sabe, Eval? Antes de eu contar a história, ele perguntou a mim, quando eu pedi demissão, ele perguntou a mim se eu estava devendo, se eu estava precisando de dinheiro. Eu disse: não, seu Luiz, é porque me ofereceram uma oferta de trabalho a mim melhor. E eu contei a ele. Sabe o que ele fez, irmão? Ele disse: olha, eu vou colocar você como eu estou dispensando você. Eu vou lhe dar todos os seus direitos. Você vai receber todos os seus direitos. E se uma coisa acontecer, se você desistir, pode voltar que a vaga é sua.
Tá vendo, irmão? Pode voltar que a vaga é sua. E ele me deu todos os direitos, me pagou tudo certinho. E disse, seu Adeval, se você se arrepender, pode voltar que a vaga é sua. Sabe o que aconteceu? Veja como é que Deus faz. Quando eu cheguei aqui no Recife, eu procurei George, né? Eduardo George. Esse camarada, ele é gerente regional do Laboratório Axé. Eu acho que ele já se aposentou. Mas ele tinha uma empresa aqui dele, no Recife. E eu trabalhei para esse homem 7 anos e 6 meses. Viajando. 8 estados do Nordeste. Fazia 8 estados do Nordeste trabalhando com esse homem. Sabe o que aconteceu? Terminei eu me hospedando no hotel que eu trabalhava como recepcionista. Veja como é que Deus faz. Tá vendo, irmão? Deus faz assim. E quando eu estava lá hospedado no hotel de Seu Luís, quando ele me viu, disse, senhor Adeval, o que é que está fazendo por aqui? Eu digo, estou hospedado no seu hotel. Ele disse, mas senhor Adeval, seu Luís, estou visitando a cidade, estou trabalhando aqui, visitando os clientes aqui na cidade, vendendo. E eu estou hospedado no seu hotel. Deus faz assim, irmão. Né? Quando a gente trabalha com honestidade para com o nosso patrão, quando a gente obedece, Deus exalta a gente. Deus é fiel e verdadeiro. Então a gente vê aqui Neemias, né? Neemias, ele se dedicou na obra. Ele se dedicou para o rei Artaxerxes primeiro. Ele servia ao rei, mas ele viu a necessidade do povo de Deus, o seu irmão, né? E foi pedir ao rei ajuda. Quer falar, pastora? Ele, primeiramente, quando ele soube da notícia que o povo de Deus estava passando por grande dificuldade e perseguição, o semblante dele mudou, descaiu, e o abalo foi muito grande, porque ele sentia amor por aquelas pessoas e também ele se identificou com aquele povo sofredor. Ele se identificou. Hoje em dia são poucas as pessoas que estão se identificando com a obra de Deus, com as coisas de Deus que estão acontecendo. Nós estamos vendo aí muitas coisas vindo e a gente colocando a culpa do povo não cristão. E muitas vezes os cristãos estão desobedecendo mais do que os que não são cristãos. Então nós temos que saber de uma coisa, quando nós somos convocados para uma obra, nós temos que nos dispor a ir e fazer a obra. Foi justamente o que aconteceu com Neemias. Neemias viu que tinha uma obra a ser feita. Os muros estavam caídos. Não tinha ninguém lá que se levantasse e dissesse, eu estou aqui e vou fazer. Neemias estava distante. E mesmo distante, a visão dele, né, a visão transcultural dele, vai e avança, mas além disso, não. Alguém precisa fazer. E eu vou orar, e eu vou pedir a Deus. E não foi uma oração, porque hoje em dia a gente quer uma oração para já, né? Para ontem. A gente quer tudo para ontem. E a palavra diz que Neemias orou durante 4 meses. Foram 4 meses de intercessão e de oração. Ele buscando a Deus, clamando a Deus, pedindo a Deus que levantasse alguém, né? Levantasse alguém para fazer a obra. Né? E nesses 4 meses não levantou ninguém. Então ele foi até quem? Ele foi até a presença do rei e pediu permissões para que ele pudesse ir, e ele disse o tempo que ele iria passar lá para construir os muros, né? Os muros de Jerusalém. Então ele precisava reconstruir. Então a ordem veio. E nessa ordem ele viajou. E ele viajou documentado, porque a gente sabe que quando a gente está viajando, as coisas vêm. Tanto é que quando a gente sai do Brasil, a gente tem que ter o quê? O passaporte. A gente tem que ir tudo certinho, tudo direitinho para chegar do outro lado. E ele conseguiu reunir o povo e remotivar. Porque a pior coisa que temos é a gente trabalhar com um povo desmotivado. Desmotivado.
Você já pensou quando passar essa pandemia, como é que vai estar o povo? O povo de Deus, eu estou falando o povo de Deus. Como é que eles vão estar? Será que eles vão querer realmente voltar para a igreja com alegria, com ânimo? Ou eles vão dizer, eu estou em casa mesmo eu vou continuar cultuando, vou continuar adorando? Ou vai dizer, eu quero ir para a casa do meu Senhor, eu quero trabalhar para meu Jesus, eu quero orar, eu quero estar ocupado na obra do Senhor, eu quero cada dia estar mais ocupado. E o que nós podemos ver é que Neemias, ele conseguiu, além de conseguir reunir o povo, ele conseguiu dar motivação ao povo. Vocês precisavam ser motivados e eu vou dar essa motivação para vocês. É que vocês vão ter um trabalho. E esse trabalho é de reconstruir os muros, né? Os muros que estão caídos. Vocês vão fazer. Era um trabalho muito árduo. Mas você lembra quantos dias ele gastou? 52 dias para construir os muros que estavam em volta da cidade. 52 dias, porque cada família trabalhava de frente da sua casa ali, ia levantando aquele muro de frente da sua casa. Então, a transformação foi rápida, porque nós sabemos que não era fácil o material. O material humano falando, ele conseguiu fácil. Mas o material para construir os muros era difícil. Mas nada impediu dele fazer o trabalho de Deus, não. Se levantou os inimigos, irmãos. Se levantou Sambalate, Tobias e outros. Se levantaram para que a obra não pudesse ser feita. Mas o que aqui chama a nossa atenção é que Neemias se levantou como um homem corajoso. No tocante o chamado de Deus para fazer o trabalho, para levantar o muro, ele teve a iniciativa. Ele teve uma iniciativa no meio do povo que estava oprimido, no meio do povo que estava desanimado, desmotivado. Eles vai lá, dá a palavra, eles vamos ficar de pé, vamos nos levantar, vamos nos reunir, vamos fazer o trabalho. O trabalho é de Deus, não é nosso não. Essas muralhas precisam estar levantadas para proteger a cidade precisa estar fortificada. Então, essa iniciativa de Neemias foi uma missão. Que missão era essa de Neemias? Foi fruto de oração. Fruto de oração desse servo de Deus. E além de ser fruto de oração, foi a provação de que ele tinha muita fé em Deus. Ele exercitou a sua fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Nessa crise dessa pandemia que nós estamos vivendo, nós temos que exercitar a nossa fé de estar orando, pedindo a Deus para que Deus esteja tirando do nosso meio e afastando essa enfermidade. Se a igreja de Deus, todas as igrejas, independente de denominações, estivessem de joelhos orando, buscando a Deus e pedindo para que o Senhor tire essa enfermidade do nosso meio, com certeza o Senhor já tinha tirado. Eu creio que o Senhor já tinha tirado essa enfermidade. Mas estamos esperando ainda o quê, irmão? O que é que nós estamos esperando? Então, estamos esperando alguma coisa. Eu estou esperando que o meu irmão Aderval faça. Eu estou esperando que o meu irmão fulano faça, que o diácono fulano, que o pastor, que a pastora, que a bispa, que a apóstola, que não sei, faça. Não, meus, é eu e você. É eu e você que temos que fazer a nossa parte de estar orando. Eu sei que tem muitos que Deus está chamando. Muitos servos de Deus, muitos pastores. Eu tenho recebido muita notícia de muitos pastores que dormiram no Senhor com essa enfermidade. Agora,
Também tem as outras enfermidades que ainda estão matando gente, problema cardiológico, problema de câncer, insuficiência respiratória, mas tudo estão jogando para onde, irmãos? Estão jogando tudo em Covid. Tudo estão passando para Covid, tudo é Covid. Não tem outra doença mais, não existe mais leucemia, não existe mais nenhuma outra doença. Só existe Covid. Então estão jogando tudo para cima disso. E nós, o que é que nós estamos fazendo? Cadê nossas campanhas de oração, nossas campanhas em casa? Não é preciso você botar para que o pessoal fique sabendo, não. Faça a sua parte. Faça a sua parte, eu faço a minha parte, você faz a sua parte. Cada um faz a sua parte e a gente vê o resultado. O que foi que aconteceu? Neemias orou a Deus e Deus concedeu o desejo que estava no coração de Neemias, tirou aquela tristeza que estava no coração de Neemias e disse: agora vai. O rei mandou ele ir, ele foi, ele convocou o povo aceitou, né? Não precisou ele apertar e dizer vocês têm que fazer. Então, segundo as escrituras, o povo foi reunido e Deus restaurou o quê? Aquela nação, né? Mas para Neemias fazer isso, ele teve que orar, ele teve que buscar, ele teve que estar diante de Deus, colocando as necessidades do povo. Ele estava de fora, mas ele enxergava o que estava lá dentro, ele conseguia enxergar. A gente tem que estar, muitas vezes, distante, mas ao mesmo tempo estar perto, porque nós estamos vendo a necessidade do campo, o que está se passando no campo, e nós precisamos fazer o que é necessário. Então, muitas vezes, tem desafios que estão externos, estão fora, mas a gente precisa estar ciente desses desafios. A gente precisa estar de olho aberto para que nós possamos lidar com o quê? Com a injustiça social. A injustiça social. Você já pensou o que é que as famílias do Covid estão vivendo, além do preconceito? Pessoas que estão morrendo agora, sem ser de Covid, de qualquer outra coisa, de acidente, de tudo. O tempo de velação é 30 minutos, meia hora. Recebe o corpo, meia hora e depois sepulta, porque não pode ficar muito tempo lá no cemitério, por causa das pessoas que foram enterradas com Covid, para não pegar, os demais não pegar a bactéria de Covid. Está tendo um pânico geral no povo, mas são poucas pessoas que vão, até próprias da família, tem muitos que não podem nem ir por causa da idade. É uma coisa séria. Você já pensou, parou para pensar no que está acontecendo? Aí a gente vai ver que tem os desafios internos que nós sofremos, né? Os desafios que a gente sofre de superar tudo isso, se eu vou e eu não tenho medo e tudo mais, ou eu vou ficar aqui e vou esperar o resultado final. Então, tinha a injustiça social fora da comunidade, Neemias conseguia ver, e Neemias conseguia ver a injustiça social dentro da comunidade, mas ele foi um líder honesto e justo, e que recebeu a autoridade moral para resolver, né, as coisas que estavam acontecendo. No capítulo 5 você vai ver, se tinha injustiça social, Neemias resolveu. Ele não teve medo de resolver, não. Então, nós vamos olhar que a história de Neemias nos remete a determinadas partes no mundo, onde a igreja de Cristo é desprezada e oprimida, nas quais lhe faltam recursos, que ela sofre por ser minoria numa realidade cultural e religiosa desfavorável. Aí a gente vai para outras nações, outros países, e como é que é a igreja cristã, como é a igreja de Cristo, o que ela está sofrendo em outros países, que tipo de perseguição. Eu falei de uma jovem que saiu do Brasil para ir para a Síria com um grupo, eu não sei se também será Jocum, mas saiu com um grupo, que Jocum que mais vai com um grupo assim,
E ela não teve medo. E o resultado, quando ela chegou, nós recebemos, foi que ela contou muitas bênçãos, contou muitas coisas que passou, mas também contou muitas bênçãos, muitas vidas. Até um chefe eu não sei como é que chama o templo religioso do muçulmano, mas um dos chefes tinha aceitado Jesus e estava ali sem poder dizer, sem poder falar, porque era perigoso, morria ele e a família. Mas ali o dirigente do grupo estava dando maior assistência a ele e dando as orientações necessárias. Então, Neemias, ele fez tudo como um profissional de missões faz, né? Tudo que fosse pela graça de Deus, para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, ele fez tudo para mudar a realidade daquele povo que estava vivendo. Então, nós também temos que saber que nós temos uma igreja que muitas vezes é marginalizada. Eu recebi um vídeo que eu disse que eu nem passei para... Passei para 2 pessoas só e não adianta que a pessoa lá, o que diz, se contradiz, né? E cita versículos da Bíblia para dizer coisas horríveis, e deu até dor de cabeça em mim de ver uma pessoa e depois as pessoas agradecendo aquela pessoa porque não precisa mais ir para a igreja, não precisa mais orar, não precisa mais jejuar, não precisa pagar preço, não precisa mais não sei o que, não precisa mais nada. Nada, você agora precisa. Jesus disse que quando ele fosse era que era para orar, era que era para jejuar, né? Enquanto o filho das bodas estivesse com os discípulos não precisavam se preocupar não, mas depois que ele fosse, os discípulos tinham motivo para colocar a vida de jejum e oração diante de Deus. Então, ele disse que os que jejuavam e oraram foi antes de Jesus vir. Depois de Jesus não precisa mais. Então, a gente tem que saber o seguinte: com Jesus vindo, nós precisamos orar, jejuar e clamar e pagar preço. Até o dia que ele vir buscar a sua igreja. A gente precisa, né? Então, temos que ter iniciativa. Temos que ter iniciativa, né? Como povo de Deus, como servo de Deus, como liderança na casa de Deus, como ministério que Deus colocou em nossas mãos, na sua mão. Nós temos que nos posicionar e avançar, como Neemias avançou, com o propósito que Deus colocou, não se importando com os que se levantaram contra a vontade de Deus. Então, precisamos saber que Deus nos leva a determinados lugares. Não importa se é países ou se é comunidade local. As comunidades estão carentes. Nossa nação está muito carente do Evangelho. Tem muita gente sofrendo com pânico, com essas enfermidades. Mas Deus tem o controle de tudo. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos ficar por aqui. Amém. Próximo domingo nós vamos dar continuidade ao estudo, né? E assim o Senhor nos dirija na sua infinita graça. Vamos orar, agradecendo a Deus por esta manhã, por esse privilégio, por você que está conosco, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e dirija na sua infinita graça. Logo mais às 18 horas nós estaremos na casa do Senhor adorando ao Senhor, e você também na sua casa adorando ao Senhor e bendizendo o seu santo nome. Amém? Senhor Deus, Amém, eterno Jesus, Pai, glória louvado a Deus. seja o teu santo Louvado nome. seja o teu nome. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por Glória a esta Deus. manhã, por esse privilégio de podermos estar nos teus atos diante de ti, diante da tua presença Amém, santa, Jesus. Glória a maravilhosa e poderosa. E agradecemos a ti, pois tu és aquele que cuida de cada um de nós. Amém, Jesus. Nossa lição de hoje falou sobre os fazedores de tenda, sobre os missionários, Senhor, que não é fácil se levantar e alavancar a bandeira e levantar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Glória Deus a Pai. Deus. Mas nós estamos aqui, Senhor, com esse estudo de missões. Precisamos, Senhor, não só falar, precisamos viver mais. Amém, Precisamos, Senhor,
a cada dia. Saber que Tu estás conosco, que Tu estás nos direcionando em tudo. Pai, nós Te agradecemos por essa manhã e bendizemos o Teu santo nome. Amém, Jesus. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor repousa sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos, espalhados na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oração individual, estamos encerrando. Amém. O Senhor te abençoe. A paz do Senhor fica na paz.